Boa noite, igreja. Seja bem-vindo a essa terra de adoração. Que coisa maravilhosa podermos estar reunidos hoje na presença do Senhor, amém? Você já está recebendo a sua porção de hoje? Mas o Senhor tem mais para você, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir à banda que suba aqui, porque nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Mas antes de adorarmos, eu gostaria que você ficasse de pé. E abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, um texto bem conhecido da palavra do Senhor, que nós vamos estar meditando nessa noite, antes de participarmos aqui da Santa Ceia do Senhor. Noite de Santa Ceia, noite de estarmos à mesa do Senhor, lembrando da sua morte e ressurreição por nós, e de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Está comigo aí em Lucas 15? Nós vamos ler a partir do verso 11 até o final do capítulo, e diz assim a palavra do Senhor. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Diga comigo: tudo o que é meu é teu. Um pouquinho mais forte, vamos lá? Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, vamos abrir o céu mais uma vez, vamos deixar que o nosso coração alcance os lugares altos da presença do Pai. A ti estar em tua
tua presença, Jesus. Quero conhecer-te. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar.
em todo tempo seja o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Tua igreja te adora, Jesus, nessa noite. Te adora, Senhor, te adora, Pai. Nós te adoramos. Nós nos curvamos diante da tua presença. Fazemos dessa canção a nossa oração. Queremos te conhecer. Revela-te a nós nessa noite. Vem falar aos nossos corações, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Orequei alabassuriais. O Senhor que deu a sua vida por nós, porque nos ama. O Senhor que nos olhou na nossa condição imunda, de perdidos, de pecadores, totalmente longe da tua glória. E o Senhor nos amou. E o Senhor nos chamou. E o Senhor nos aproximou de ti mesmo. E o Senhor nos trouxe para a tua casa. E o Senhor nos chama de filhos. Filhos amados na casa do Pai. Oh, aleluia, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, requei alabassuri andaralamai. Revela, Senhor, revela a nós quem Tu és. Revela-nos, Senhor, aquilo que Tu tens para nós como Teus filhos. Estamos felizes de podermos estar na Tua casa, Pai. Mas queremos saber tudo o que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, e nos curvamos na Tua presença. Nos prostramos diante da Tua majestade. E Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplaude ao Senhor, Ele é digno. Aleluia. Pode sentar, meu amado, minha amada. Quantos filhos na casa do Pai temos hoje? Aleluia. Glória a Deus. E essa parábola que nós lemos é muito conhecida. Talvez eu nem fale nada novo para você aqui nessa noite, mas eu não vim aqui trazer algo novo, e sim uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez eu não traga nada novo para você e você diga, eu já ouvi essas coisas, mas não importa se você já ouviu, importa que agora você as ouça e receba no teu coração o recado que Deus tem para você nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, amém? E o Senhor tem coisas novas para nós todos os dias. Nesta noite o Pai está nos convidando para sentarmos à sua mesa. E a mesa, amado, nós sabemos, é um lugar de comunhão, é um lugar de reconciliação, é um lugar de perdão, é um lugar de experimentarmos a graça de Deus. A mesa é um lugar de fortalecimento. É um lugar de delícias, é um lugar de alegria, é um lugar de paz. E eu quero convidar você a tomar assento na casa do Pai, na mesa, para aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Você recebe? Amém. Mas para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos alinhar algumas coisas na nossa vida. E nessa noite, ouça o que o Senhor tem para você. Quantos aqui sabem que Jesus está voltando? Amém. Quantos aqui têm ouvido pela internet as profecias do Irã se levantando contra Israel? É bíblico. Faltam só pouquinhas coisas para se cumprirem para a volta do Senhor. E parece que já está começando, amados. A mala está pronta?
Já arrumou sua mala para ir para o céu? Gente, eu fiquei pensando isso hoje quando eu estava me arrumando para vir para cá hoje. Você já pensou se hoje, de madrugada, enquanto você estiver dormindo, Jesus voltar? E você tenha tempo de acordar o suficiente para você tomar consciência de que Jesus está chegando, e você acorda e levanta da cama e já é... O que você ia dizer para o Senhor nessa noite? Pera, Senhor, não casei ainda. Algumas mocinhas iam dizer isso, né? Pera, Senhor, não casei ainda. Outros iam dizer assim, calma, Senhor, ainda não tive filho. Ele está perto de voltar. E Ele quer que o nosso coração esteja 100% voltado para Ele. Ele quer que nós entendamos, amados, o que significa ser filho na casa do Pai. Será que você já entendeu o que significa ser filho na casa de Deus, o nosso Pai? Quando a gente lê essa parábola, a gente vê aqui, você conhece essa história muito bem, esses dois filhos que têm atitudes bastante diferentes em relação ao seu pai e fazem coisas muito diferentes. Mas essa parábola é a terceira de um conjunto de parábolas que Jesus contou com uma finalidade. Porque as parábolas de Jesus, muitas vezes elas se conectam, elas têm um propósito conjunto, elas não são entendidas só individualmente, cada uma delas. Então, quando a gente lê essa parábola, a gente se lembra que antes dela, Jesus contou outras duas parábolas, com um propósito. Porque ele estava sendo questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos escribas, sobre conversar e cear com publicanos e pecadores. Publicanos, se você não sabe, eram cobradores de impostos, e os cobradores de impostos eram judeus a serviço do Império Romano e eram muito mal vistos pela sociedade judaica. Primeiro, porque cobravam impostos para entregar para Roma. Segundo, porque muitos deles eram corruptos e surrupiavam as suas partes ali, né? Você sabe o que é corrupção, não preciso te explicar. E Jesus, então, estava sendo mal visto pela alta sociedade religiosa judaica por estar perto dessas pessoas, porque Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E aí Jesus conta 3 parábolas. A primeira, então, é a da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, uma delas escapou, foi embora. E aí ele deixa no aprisco as 99 e sai em busca da que se perdeu. E quando ele a encontra, ele põe ela nos ombros e volta para casa. E quando ele chega em casa, ele faz o quê? Festa. Diga comigo, festa. Ele celebra o bem que ele retomou, algo que ele havia perdido. Ele faz festa. A segunda parábola, bem parecida com essa, não fala de ovelhas, fala de moedas. Uma mulher tinha 10 dracmas. A dracma é o valor de trabalho de um dia. Hoje, por exemplo, uma faxineira ou um pedreiro, talvez uns 250, 300 reais por dia. Pensa um valor aí que você acha, tá bom? Só para a gente estimar. A pessoa perdeu essa moeda. Ela tinha 10, ela perdeu uma. O que ela fez imediatamente? O que eu mais gosto de fazer? Faxina. Lá foi ela limpar a casa inteirinha para achar a tal da moeda. Ela não podia ficar sem aquilo, porque era algo de valor para ela. E a palavra diz que quando ela encontra essa dracma, ela fica feliz e dá uma festa. Diga comigo, festa. E aí então Jesus conta a terceira parábola, de um pai que tinha 2 filhos. E aí, amados, há alguns pontos muito comuns a essas 3 parábolas. Tanto a ovelha, como a dracma, como o filho, pertenciam ao pai e eram muito importantes para aquele a quem pertenciam. Segundo, ao reencontrar o que estava perdido, sempre havia uma celebração. Aliás, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 100. Só para você entender que as coisas referentes ao reino de Deus estão muito ligadas com festa. Diga comigo, festa.
As coisas de Deus, amados, elas são regadas à celebração. Deus ama estar com os seus e Deus ama ser celebrado pelos seus. Festa faz parte daqueles que entendem quem Deus é e celebram o seu nome. Está comigo aí no Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua. Quem entende quem Deus é, celebra o nome de Deus. Quem entende quem Deus é, gosta de festejar na presença do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de uma geração para outra geração. E aí, a gente pode pensar, que tipo de filho você é na casa do pai? Alguns ainda não casaram, então para quem não casou, talvez fique assim, meio estranho o que eu vou te dizer, mas para aqueles que já são casados, você vai entender bem o que eu quero dizer. Tem aquele filho que quando está na casa do pai parece colônia de férias, você já viu esse? Ele chega na casa do pai, arranca o sapato, senta no sofá, estica as pernas, fica só esperando a mamãe trazer a comidinha, E ele pensa que quando ele chegou, agora é férias, porque quando eu estou na minha casa é trabalho, mas quando eu estou na casa do papai, vou descansar. Não é assim? Tem aquele outro tipo de filho que pensa que a casa do papai é tipo, sua casa, minha casa. Então ele entra na casa do pai, ele já abre a geladeira, já vê se tem alguma coisa boa para comer. Se tiver um bolo em cima do balcão ou da mesa, ele já vai lá, corta um pedacinho do bolo, já dá uma, Porque ele está extremamente à vontade na casa do pai dele. Tem também aquele tipo de filho assim, quanto mais longe, melhor. Você já viu esse filho? É aquele filho que não quer dar trabalho, é aquele filho que não quer onerar o pai, é aquele filho assim que, eu não gosto de ficar pedindo as coisas para o meu pai, porque ele vai ficar bravo comigo, vai me dar bronca, eu não gosto de depender do meu pai, eu quero distância do meu pai. Você conhece filhos assim? Bom, tem vários tipos de filhos na casa do pai. E aí eu quero perguntar como você é, como filho, na casa do Deus nosso Pai. Estou deixando você pensar um pouco. Reflete um pouquinho aí. Que tipo de filho você é quando você está na casa do Pai? Quando nós olhamos para essa parábola, amados, nós vemos algumas coisas muito importantes aqui. A primeira delas é, qual é o valor da casa do Pai? Quão importante é a casa do Pai para mim? Nos exemplos que eu citei aqui, o primeiro filho acha que a casa do pai é a hora de descanso. O segundo filho acha que a casa do pai é a casa dele. O terceiro filho acha que a casa do pai é só passageira e não quero depender. E nós? Quando nós estamos na casa do pai, qual é a maneira como nós nos portamos na casa do pai? Já entendemos o valor da casa do pai para nós? Eu tenho ministrado no Ministério de Louvor outras duas parábolas que estão lá em Mateus 13. Uma delas diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi escondido no campo e que uma pessoa, sem querer, achou esse tesouro. E sabe o que ela fez? Vendeu tudo o que ela tinha para comprar aquele campo
para poder ter aquele tesouro para si. E a parábola seguinte, semelhante a essa, diz que o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor, que um homem, quando encontra essa pérola, vende tudo o que tem para adquiri-la. Deixa eu te perguntar. Pergunta para os homens. Homens gostam de fazer negócio, né, bispo? Perguntas para os homens. Vamos lá. Você seria capaz de vender tudo o que você tem? Seu carro, se você tem casa própria, sua casa. Se você tem investimentos, seus investimentos. Você seria capaz de vender tudo o que você tem por algo de grande valor? Talvez você diga assim, bom, se for mais valioso do que eu já tenho, vale a pena, é um investimento. Sim ou não? Talvez você diga, eu não sei, eu confio nessas coisas que eu tenho, não sei se eu abriria a mão delas. Agora pense, aquilo que Deus tem para você. O que eu disse? O que Deus tem para você. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, ou como uma pérola de grande valor, pelo qual vale a pena você vender tudo que você tem para adquirir este bem. Está entendendo? Ser filho na casa do Pai é entender que na casa do Pai existe um tesouro que vale muito mais do que a nossa própria vida. Às vezes na nossa infância, às vezes na nossa vida, o nosso pai talvez não tivesse tantos recursos. Talvez na casa do seu pai você tenha passado necessidade, fome, dificuldades financeiras. Talvez você tenha visto o teu pai com dificuldade de pagar as contas do mês, com dificuldade de fazer um mercado. Talvez você tenha visto o teu pai lutando para conquistar muitas coisas na casa dele. Mas na casa do nosso Pai há tesouros incríveis reservados para aqueles que são, diga comigo, filhos. E o filho mais novo dessa parábola já tinha percebido isso. Sim ou não? Ele chega para o pai, pai, me dá a minha parte da herança. E aí ele pega os bens que pertenciam a ele, vende, pega o dinheiro e sai para gastar. Você já percebeu qual o valor daquilo que Deus tem para você? E a segunda pergunta depois dessa é, o que você tem feito com isso? Né? É interessante, porque a palavra de Deus nos fala lá no Salmo 23. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Gente, quando eu era criança, eu memorizei esse salmo. Você não memorizou ainda? Ai, Jesus, vamos, gente, Jesus vai voltar logo. Meu Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E como termina o Salmo? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O filho, ele sabe onde ele quer estar, porque as riquezas do pai estão ali para ele, filho. Mas esse filho mais novo, ele olhou para as riquezas e ele pensou o quê? Eu quero a minha parte, mas eu quero viver a minha vida. E aí, lá em Tiago capítulo 4, abra sua Bíblia comigo lá em Tiago 4, por favor. Lá em Tiago 4, o apóstolo Tiago, ele chama a atenção dos
cristãos, dos seus irmãos. No verso 4, ele fala assim, ó, está comigo aí? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lá no verso 1, ele fala, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam aonde? Na vossa carne. Depois no versículo 3, ele fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para esbanjar nos nossos. Então, amados, quando nós pensamos de filhos que estão na casa do Pai, nós precisamos pensar que muitas vezes nós estamos enxergando os tesouros que o Pai tem para nós, mas em vez de entendermos o valor disso, e darmos honra a isso, e valorizarmos na vida nossa o que Deus tem, nós preferimos ir lá para o mundo e esbanjar e gastar lá aquilo que Deus nos tem dado. É duro isso, né? Qual pai gostaria de ver o seu filho pegando a sua herança e esbanjando com coisas desse mundo? Nenhum pai. Mas essa é uma realidade. É uma realidade que muitas vezes acontece conosco, quando nós viramos as costas para Deus para vivermos a nossa própria vida. Ainda que a gente venha aqui na igreja, ouça a palavra, receba uma oração, entregue uma oferta, de repente nós estamos ali e vamos para o mundo para que a nossa carne seja satisfeita. Para que o nosso desejo humano, carnal, seja satisfeito. Dando pouco valor àquilo que o Pai tem. Por outro lado, o filho mais velho, você acha que o filho mais velho, ele entendia qual era o valor da casa do pai? Sim ou não? Parece que sim, né? Ele não fez igual o irmão, ele não foi esbanjar nada. Só que ainda que ele estivesse dentro da casa do pai, ele não compreendia tudo que o pai dispunha para ele. Por quê? Porque quando ele compara a situação dele com o irmão, ele diz, o Senhor nunca me deu um cabrito, nem um cabritinho. É mais ou menos assim. Para ele, o Senhor está fazendo churrasco de picanha, daquela com aquela gordura assim, bem, né? Para mim, bife de contrafilé e olhe lá. Nem isso. Vamos no colchão duro mesmo. Será que o filho mais velho já tinha entendido o valor da casa do pai? Apesar de estar lá na casa do pai? Será que ele já entendia tudo o que o pai tinha para ele, para abençoar a vida dele? Nessa noite, meu amado, minha amada, eu quero te dizer, o Senhor tem uma mesa para nós. O Senhor tem bênçãos ilimitadas para nós. Se estamos na casa do Pai, precisamos começar a buscar entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Só que guarde no seu coração, não é para você esbanjar com a tua carne, mas é para você poder viver e experimentar o que Deus tem para você. Você se lembra o que está escrito em Isaías 1,19? Não lembra? Vamos abrir. Vamos lá. Isaías 1,19. Vamos lá? Está comigo aí, Isaías 1,19? Pode ler comigo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você pode dizer de novo? Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor nesta terra. A casa do Pai tem bênçãos ilimitadas. A casa do Pai tem tesouros incríveis. A casa do Pai tem uma herança eterna à nossa disposição. Na casa do Pai tem tudo do bom e do melhor. Mas será que nós já entendemos isso?
Mas, que tipo de filho você é na casa do pai? A segunda coisa que nós podemos ver nessa parábola é que nenhum desses dois filhos entendia o que era a graça de Deus. Como assim, pastora? E aqui nós precisamos nos perguntar, será que eu já entendi o que é a graça de Deus? Bom, o conceito de graça eu acho que você sabe. O que é graça? Graça é o favor não merecido. Graça é quando eu recebo algo que eu não mereço. É o favor de Deus à minha disposição. Isso é a graça. Certo? Eu preciso fazer alguma coisa para receber a graça? Não. Deus me dá de graça. Não é pleonasmo isso. É verdade. Certo? Eu preciso fazer alguma coisa para receber a graça de Deus? Não. Ele me dá de graça. É o seu favor que está disponível para mim. E é interessante, amados, porque a graça de Deus, ela superabunda no meio do pecado. Lembra lá de Romanos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, ainda que eu tenha uma multidão de pecados, lá na cruz o Senhor Jesus perdoou todos eles. E a graça de Deus foi mais abundante do que qualquer pecado sobre a minha vida. Até daqueles que eu ainda não pratiquei. Mas Deus já sabe e já perdoou. É a graça do Senhor. A graça do Senhor nos dá o quê? Salvação. Pela graça sois salvos. Significa que na salvação eu sou livre do império das trevas e sou transportado para o reino do seu amor. A graça do Senhor nos dá o quê? Perdão de pecados, já falei, somos perdoados pela graça. A graça do Senhor dá o que para nós mais? A graça do Senhor nos reconcilia com o Pai, porque nós éramos inimigos de Deus e pela sua graça nós fomos reconciliados com Ele. A graça do Senhor fala-nos que nós somos filhos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A graça do Senhor nos mostra restauração, libertação, cura na nossa vida. A graça do Senhor traz sobre nós bênçãos ilimitadas. A graça do Senhor traz sobre nós vida e vida em... Esta mesa, ela é sinal da graça de Deus sobre nós. Quando nós estivermos comendo este pão e bebendo este cálice, eu quero que você pense nisso. O que é que Deus te deu pela graça? O que é que Ele tem te dado pela graça? Aliás, tudo que Ele nos dá é pela graça. Porque nada nós merecemos, sim ou não? O filho mais novo, lá no meio da perdição dele, começa a passar necessidade, começa a ter dificuldade. E a Bíblia diz que ele caindo em si, ele se lembrou da casa do pai. E aí ele pensa, né? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão a fartar e eu aqui passando fome? Então ele toma uma decisão. E ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Como é que a gente se torna alvo da graça de Deus? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Não é isso? Quando a gente se arrepende, o arrependimento nos coloca na condição correta para recebermos a graça de Deus. Mas o arrependimento, ele nos fala de mais uma coisa, sabe o quê? Humildade. Porque quando a gente tem que chegar para dizer para o pai assim, Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Ali, esse moço, ele tinha que fazer o quê? Se humilhar. E aqui, amados, eu quero dizer para você uma coisa. A graça está disponível
para aquele que já entendeu o seu pecado, está pronto a se arrepender e a se humilhar diante do Senhor. Você já leu aquele versículo que diz, porque Deus resiste mas aos humildes concede a sua? Para quem que Deus dá graça? Para quem que Deus dá graça? Para os humildes. Abra comigo em Tiago, capítulo 4. É exatamente esse texto que a gente estava lendo agora há pouco. Mas eu quero que você leia comigo. Tiago, capítulo 4. Está comigo aí? Verso 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. Quando fala sobre purificar as mãos, está falando sobre atitudes. Aquilo que você faz. Vamos limpar. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quando fala do coração, está falando das intenções, dos desejos, do pensamento, da vontade. Então eu preciso de uma limpeza completa. Eu preciso mudar as minhas atitudes e também preciso mudar o meu coração. Por isso que lá em Romanos 12 a palavra de Deus diz que a gente precisa renovar a nossa mente. Porque Deus vai dar graça para quem, amados? Diga comigo, para os humildes. Verso 9. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Pastora, você não falou que lá na casa do Pai tem festa, tem alegria? Que a mesa é lugar de alegria? Que a mesa é lugar de reconciliação? Que a mesa é lugar de restauração? Sim, mas nós precisamos nos aproximar dela com o nosso coração quebrantado e humilde. Para que a graça seja abundante sobre nós. E o texto termina dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos... Nenhuma pessoa soberba vai experimentar a graça. E aí esse filho, então, ele se humilha e ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu estou arrependido, e eu vou dizer para ele assim, pai... Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu te perguntar, ele já tinha entendido o que era a graça de Deus na vida dele? Quantos acham que sim? Ah, ninguém quer falar nada. Quantos acham que não? Vamos de novo, que tem um monte de gente indecisa. Quantos acham que o rapaz já tinha entendido a graça de Deus na vida dele? Sim. Quantos acham que não tinha? Quando aquele rapaz fala assim para o pai dele, ó, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que o trabalhador recebe pelo seu trabalho? Digno é o trabalhador do seu... É merecimento dele receber salário? Sim ou não? Sim. É merecimento dele receber o salário. Está certinho, tem que receber o salário do trabalho. Legal. Quando ele diz para o pai, pai, eu não quero mais ser filho, ser chamado de filho. Agora eu quero trabalhar, porque tudo que o Senhor me der, eu quero merecer. Eu só quero receber do Senhor o que é meu mérito, o meu salário, porque eu quero ser um trabalhador. E a pessoa que quer ser trabalhador, ela não está vivendo da graça, porque ela quer ter mérito no que ela faz. Então, quando esse rapaz, ele chega e fala assim, trata-me como um dos teus trabalhadores, ele está dizendo, eu sei que eu não mereço morar aqui de graça, então eu vou trabalhar para merecer morar aqui. Amados, o que é ser filho? O que é ser filho?
por que que você pode participar dessa mesa? Porque você merece? Porque você está trabalhando por ela? Ou porque você é filho? Mas vamos pensar no filho mais velho? Será que o filho mais velho já tinha entendido o que era graça? Também não. Porque ele chega para o pai e diz assim: tanto tempo eu estou trabalhando para o Senhor e não recebi um cabritinho sequer para celebrar com os meus amigos. O que ele estava esperando? Mérito. Ser reconhecido pelo que ele fazia. E na casa do Pai, a gente é recebido pela graça e não pelo nosso mérito. Nada do que a gente faça nos dá direito a participarmos do que Deus tem para nós. Nada. Pastor, eu fui para Moçambique e preguei o evangelho lá. Glória a Deus, mas isso não te dá direito de ser filho. Isso te dá outras bênçãos, mas não direito de ser filho. Porque filiação é para aqueles que creem e entregam suas vidas ao Senhor. É a graça de Deus. Diga comigo, na casa do Pai, há muita herança, há muitos tesouros. Na casa do Pai, só posso estar pela graça. Não é pelo que a gente merece receber. Quando aquele rapaz chega de volta em casa e faz a proposta para o pai dele, me recebe como um trabalhador, qual foi a resposta do pai para ele? Servos, tragam a melhor roupa. Põe um anel no dedo dele. Vamos fazer festa? O meu filho voltou. Quem você é na casa do Pai? Mas existe uma terceira coisa a respeito da casa do Pai. Porque é interessante, amados, lá em Mateus, deixa eu ver o texto aqui para você. Capítulo 11, versículo 12, não precisa abrir. Jesus Cristo estava falando sobre João Batista e estava dizendo, olha, eu não vi ninguém aqui igual João Batista, por tudo que ele fez. E aí ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... E os que se esforçam se apoderam? Ai, pastor, agora eu fiquei confuso. Você está falando que tudo é pela graça, agora você vem falar que o reino dos céus é tomado por esforço. Você quer ficar na graça ou você quer o esforço? E é aqui que eu quero que você entenda o que você precisa levar no seu coração para a tua vida com Deus, nesse tempo do fim. Nós fomos chamados por Deus, fomos salvos pela graça. Abre lá em Efésios 2. Preciso que você leia comigo esse texto. Efésios 2. Não estou ouvindo nenhuma Bíblia abrindo. Esse negócio aqui deixa a gente viciado, viu, amados? Eu sei porque eu fico viciada nesse negócio. Não dá vontade de abrir a Bíblia, a gente só fica esperando pôr o versículo ali para a gente poder ler. Tá. Efésios 2, está comigo aí? Versículo 8 até o versículo 10. Diz o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação nunca será por obras, nunca será por qualquer coisa que eu possa fazer. Ela é apenas pela graça. Mas olha o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O pai espera algo dos seus filhos? Sim.
Não o que lhes dá direito a estar e participar da casa do Pai. Não o que lhes dá direito a viver a vida e a salvação que Ele tem. Não, não é para graça, não é para salvação, não é para perdão de pecados, não é para nada disso, porque só quem pode fazer isso é Deus, isso é Ele que faz. Mas sim, Ele espera algo de nós. E quando o filho mais velho diz, olha pai, eu estou trabalhando para você todo esse tempo, o pai reconhece o esforço dele. E o pai diz o que para ele? Meu filho, tudo que é meu é teu. E aí ele está dizendo, o teu esforço é para que você viva a plenitude daquilo que eu tenho para você. Guarda no teu coração isso essa noite, amados. Nós vivemos para Deus, nós servimos ao Senhor, nós estamos aqui fazendo coisas para Deus nessa terra, não é para conquistarmos um lugar na casa do Pai, mas é para que possamos experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. Lá em Jeremias 29:13, o profeta diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A salvação é somente pela graça, por aquilo que Jesus fez. Mas depois da salvação, entra a nossa parte, como filhos na casa do Pai. Para dizermos para Deus, eu já entendo tudo aquilo que o Senhor está me dando, mas eu quero mais, e eu vou te buscar mais, e eu vou te amar mais, e eu vou te servir mais, e eu vou estar mais na tua presença, e eu vou me humilhar mais diante de ti, porque eu quero mais de ti, porque eu quero mais de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Para que você lê a Bíblia? Pergunta fácil, vai. Não tem mistério nessa pergunta. Para que você lê a Bíblia? Para conhecer a vontade de Deus para você, sim ou não? Sim. Para que você ora? Para você falar com Deus e ouvir Deus falando com você, sim ou não? Para que você jejua? Para crucificar a sua carne, para que você esteja mais sensível à voz de Deus, sim ou não? Ah não, pastora, eu jejuo, porque quanto mais horas eu jejuar, vai computando lá no céu todas as horas que eu já jejuei, porque assim eu vou ganhando pontos com Deus, e aí Ele pode me liberar a picanha mais rápido. É isso, amados? Não. Eu não jejuo para ganhar ponto no céu. Eu jejuo para crucificar a minha carne, para poder ouvir Deus, para poder estar perto dEle, para poder ser sensível a Ele, para poder saber o que Ele tem para mim. Eu leio a Bíblia todos os dias, porque eu quero descobrir o que Deus tem para mim, porque eu quero a direção dEle para o meu dia, é para mim. Eu faço isso para mim, eu oro, porque eu quero buscá-lo, porque eu preciso saber o que Ele tem para mim, porque eu preciso contar para Ele as minhas dificuldades. Eu não oro porque eu vou ganhar ponto no céu pelo número de orações que eu já fiz na minha vida. Aqueles que se esforçam não estão ganhando ponto no céu. Aqueles que se esforçam não estão pulando a graça de Deus. Não, aqueles que se esforçam estão lutando contra a sua própria carne, crucificando a carne com as suas paixões e concupiscências, para poderem entender melhor o que Deus tem para nós. Sim ou não? E agora, como filho na casa do Pai, eu já entendi que a casa do Pai tem tesouros para mim. Sim? Eu já entendi que eu sou filho pela graça, nada que eu faça ou deixe de fazer vai me tirar dessa condição. Sim? Mas na casa do Pai, a oportunidade de eu buscá-lo, de eu servi-lo,
de eu adorá-lo, de eu engrandecer o seu nome, porque é isso que me compete como filho. Pai, mãe, você que tem filhos adultos, ou quase adultos, jovens quase adultos, quem aqui tem filhos adultos ou quase adultos? O que você gostaria que o teu filho fizesse quando está na tua casa? Você prefere o filho modelo colônia de férias? O filho modelo sua casa, minha casa? O filho modelo quanto mais longe, melhor? Qual tipo de filho você prefere? Eu sei qual tipo de filho você prefere. Vou te contar. Você vai me dizer se é assim ou não é. Você prefere o filho que senta com você para conversar, para contar as lutas dele, para você contar as suas lutas, para compartilhar as situações da vida. Você prefere aquele filho que sai com você, tanto na hora da diversão, como na hora do trabalho, porque ele quer te ajudar assim como você quer ajudá-lo. Você quer aquele filho que é teu companheiro, que está junto. Porque você quer, assim, abençoar esse filho. Você está esperando receber alguma coisa desse filho? Não, mas você quer a companhia dele, você quer a presença dele, você quer a atenção dele, você quer o filho perto de você. É assim ou não é? Você quer filho na tua casa para se aproveitar do teu filho? Não. Você quer filho na tua casa para ele estar com você. E quando o filho está na tua casa, você pode abençoar a vida do teu filho. Sim ou não? Que tipo de filho você é na casa do seu pai? Do seu pai. Você já entendeu que você pode buscá-lo para receber mais dele? Pensa mais um pouquinho. O filho mais novo, ele levou a parte dele embora da herança. Mas quando ele voltou, ele continuou abençoado na casa do pai? Ele continuou vivendo das riquezas que o pai possuía? Sim. E o filho mais velho, apesar dele não ter experimentado novilho cevado, por alguma razão que ele achava que ele não merecia, ele podia aprender a experimentar do melhor que o pai tinha para ele? Competia a quem fazer isso? Ao filho ou ao pai? Jesus disse assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O filho mais novo experimentou isso na vida dele. Mas ele disse assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Você está na casa do Pai? Você já tem provado da vida abundante de Jesus na tua vida? Você já tem provado da alegria de poder realizar a obra de Deus? Quando eu estava assistindo aqui o vídeo dos nossos missionários hoje, eu estava aqui pensando comigo, né? Eles passaram situações difíceis. Eu conversei com meu marido hoje às 8 horas da manhã. Ele falou assim, nós vamos almoçar daqui a pouco. Eu falei, ai, que bom. Ele, nós vamos comer frango. Só come frango lá, né, amados? Eu falei, né, amor? Mas quando você chegar, eu vou fazer uma carne para você. Ele, ai, por favor, arroz, feijão, bife e ovo. Estão passando lutas lá, estão passando dificuldades lá. Está fácil ficar lá? Mas eles estão chateados por isso? Por que não? Porque estão felizes de poder realizar a obra do Pai. Mas eles estão recebendo moedinhas extras no céu? Mas com certeza eles estão sendo abençoados pelo que eles estão fazendo. É sobre isso, meu amado. Tem gente que quer estar na casa do pai e não fazer nada. É o filho colônia de férias. Amado, busca o Senhor.
Entende o Senhor, entende onde o Senhor quer te usar. Não tem coisa mais gostosa na vida da gente do que se ver sendo usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Seja orando por elas, seja evangelizando, seja ensinando a palavra, ou como Deus te mandar fazer isso. O reino dos céus é ilimitado. Nós não fomos chamados para a colônia de férias celeste. Se fosse, você já estava lá na colônia de férias. Você está aqui ainda. Que alegria poder participar da casa do Pai. O filho mais novo, quando ele tomou a sua parte, aquilo tudo acabou. Mas quando ele voltou para a casa do Pai, ele foi restaurado. Quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte. Se por alguma razão, enquanto eu estava ministrando a palavra, você se sentiu como o filho mais novo, esbanjando as riquezas que você recebe nos seus prazeres pessoais, sem servir ao Senhor, sem buscar o Senhor, se você se viu nessa figura, Deus tem restauração para você hoje. Antes que você participe dessa mesa, lembrando da graça do nosso Senhor, Ele quer restaurar o teu coração e te dizer, não precisa fazer nada, não precisa trabalhar e pagar o teu trabalho, não vou te dar salário, você é o quê? Filho. Mas se você se sentiu como o filho mais velho, que faz um monte de coisa para Deus, mas não se sente recompensado pelo que você faz, como se Deus mal estivesse vendo, eu quero dizer que Deus tem cura para você. Ele quer curar o teu coração, que te impede de receber tudo aquilo que Deus tem para você. O coração daquele filho era ferido, porque ele achava que o pai gostava mais do outro e fazia pouco caso do trabalho dele. E o pai estava ali só para dizer, filho, você também é meu filho. E ele termina dizendo o quê? Tudo o que é meu é... Olha para o teu irmão, diga para ele, tudo o que tem na casa do pai está disponível para os filhos. Agora, ouça o Senhor te dizendo, tudo que é meu é teu. Quero que você abra sua Bíblia em Efésios 1. Nós vamos ler esse último texto e vamos partir para a Santa Ceia. Efésios 1, versículo 15, é um texto que você precisa meditar bastante. Talvez o texto não seja tão fácil de compreender como uma história, como a gente acabou de falar. Efésios 1, versículo 15, o apóstolo Paulo está fazendo uma oração pelos irmãos. E ele diz na oração, verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabe qual é o desejo de Deus? Que você receba sabedoria e revelação para conhecê-lo cada vez mais. Sabe o que você pode orar todos os dias na tua casa, quando você entra na presença do Senhor? Você pode orar, Senhor, me dá sabedoria, me dá revelação, para que eu possa conhecer e saber quem Tu és. E saber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E o versículo continua, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Em outras palavras, que a luz do Senhor brilhe sobre a tua vida, para que você entenda que você é um filho na casa do Pai. Você foi chamado para ser filho, não para ser um trabalhador. E continua, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A casa do Pai está cheia de riquezas. A casa do Pai está cheia de tesouros. E a pessoa que encontra o tesouro, ela vai, ela vende tudo que ela tem,
para ela poder estar ali. Você já chegou no ponto de pensar, eu posso dar tudo o que eu tenho para poder estar perto do Senhor? Ou você ainda está naquele momento assim de que eu quero conquistar coisas para mim e Deus vem junto? E verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Tudo o que é meu é teu. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que é que Deus tem para compartilhar com os filhos? Será que você já tem experimentado disso? Ou você ainda está pedindo um cabrito? O verso 20 diz que este poder foi o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você tem um filho dizendo: pai, eu não sou digno, eu quero ser só um trabalhador. E o pai olha para ele e fala: não, você é filho, você tem direito, eu quero o melhor para você. Aí você tem um outro filho que diz: pai, eu estou trabalhando tanto para o Senhor, nem um cabritinho o Senhor me deu. E ele diz: tudo que é meu é teu. Toma posse. Que o Senhor ilumine os olhos do teu coração, para você entender qual é o poder que Deus tem para você. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que fez Jesus se assentar nos lugares celestiais. Esse poder significa autoridade contra as trevas. Esse poder significa serviço no corpo de Cristo. Ninguém pode servir a Deus sem entender o poder que Deus colocou à sua disposição. Talvez você diga assim: pastora, eu não sei o que eu posso fazer na casa de Deus. Vá perguntar para o pai. Mas eu vou te dizer, quando você entender o poder que ele tem para você, você vai entender o que você pode fazer para ele. Qual é o poder que Deus tem para você? É o mesmo que Ele tem, porque tudo que é dele é dos filhos. Você está entendendo? Nessa noite o Senhor quer fazer um concerto entre nós. Ele quer fazer um concerto aqui diante da mesa. Talvez muitos aqui, talvez alguns aqui, talvez algum aqui diga: eu não sei o que é ser filho. Eu nunca fui um filho na casa do Pai. Então eu queria que vocês fechassem seus olhos agora. Para ser filho é muito simples. Basta que você reconheça que você é pecador e que Jesus Cristo deu a vida dele por você, para te perdoar e para te salvar. E aí você simplesmente faz uma oração dizendo para Jesus: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa oração e dizer para Jesus: eu quero ser filho, eu quero estar na casa do Pai? Se tem alguém aqui que nunca fez essa oração e que não se sente filho mesmo e que gostaria de pedir isso ao Pai hoje, você levante sua mão aí onde você está. Eu vou orar com você. Alguém?
Glória a Deus. Mas então, já que somos todos filhos, que tipo de filho você é na casa do Pai? Agora é você com Deus. Agora eu não posso te ajudar. Não, eu vou te ajudar, eu vou fazer uma oração com você. Mas talvez você tenha se visto no filho mais novo, que pega o tesouro do Pai, a herança do Pai, e vai tentar viver a sua vida. Vai tentar fazer aquilo que o seu coração deseja, não preocupado com o que o Pai tem para você. E aí de repente você viu que nada deu certo, e você volta para o Pai, dizendo para Ele: ó, eu não tenho nenhum merecimento. Se você está nessa condição aí, de olhos fechados, ore comigo agora. Pode orar em silêncio, o Senhor está ouvindo o teu coração. Diga para o Pai assim: Pai, nessa noite eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Não há nada para esconder, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe de como tenho usado mal aquilo que o Senhor tem me dado. Como tenho esbanjado os teus tesouros e os teus recursos para satisfazer a minha carne. Pai, nessa noite eu quero me arrepender. Nessa noite eu quero me humilhar aos teus pés. Nessa noite eu quero que o Senhor me receba novamente na tua casa. Eu sei, Pai, que nada do que eu fizer é suficiente. Eu não quero ser pago para estar aqui. Eu quero estar pela Tua graça. E eu recebo a Tua graça agora. Obrigado, Jesus. Restaura a minha vida. Restaura o meu coração. Restaura de tudo aquilo que o inimigo me roubou. Restaura-me, Senhor, de tudo aquilo que Satanás destruiu na minha vida. Restaura-me, Senhor, e traz sobre a minha vida um novo tempo. Em nome de Jesus. E agora eu quero que você, que se vê como o filho mais velho na casa do Pai, vivendo e experimentando tão pouco daquilo que o Pai tem para você. Mas nessa noite você foi desafiado por esta palavra a buscar mais do Senhor. Eu gostaria que você orasse comigo agora e dissesse: Pai, eis-me aqui. Tenho vivido na Tua casa. Sei que estou aqui pela Tua graça. Mas muitas vezes fico esperando a recompensa das coisas que eu faço. Senhor, nessa noite eu entrego tudo a Ti. E eu peço que o Senhor ilumine agora os olhos do meu coração, para que eu compreenda qual é o chamado que o Senhor tem para mim, para que eu compreenda qual é a Tua herança para a minha vida, e para que eu compreenda qual é o Teu poder que está à minha disposição. Pai, eu não quero somente um cabrito, eu quero viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem disponível para mim. Eu quero também um novilho cevado. Assim como o meu irmão, eu também quero. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Pai, ensina-me a Te buscar mais. Ensina-me a ouvir mais a Tua voz. Ensina-me a orar mais. Ensina-me a estar mais na Tua presença. Ensina-me a ter fome e sede de Ti. Ensina-me a Te querer cada vez mais. Porque eu não estou aqui para ser um trabalhador na Tua casa. Eu sou Teu filho. Mas eu quero Te buscar para Te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos recebe na Tua casa como filhos amados. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Eu queria convidar os pastores, presbíteros, diáconos. Nós vamos cear ao Senhor agora. O Pai está aqui entre nós e Ele te convida como filho a sentar-se à mesa com Ele e a desfrutar desse momento tão gostoso na presença do Senhor. Você pode sentir a presença dEle aqui? Se você tem dificuldade, busque isso. O Pai quer te ensinar. Amém? Amém. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus, moído por nós, para que nós nos lembremos, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Receba do Senhor nessa noite. Receba do Senhor perdão, receba do Senhor restauração, receba do Senhor renovo, receba do Senhor cura, em nome de Jesus. Nós vamos orar por esta mesa? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por esta mesa tão linda que o Senhor nos dá. Ó Senhor, estamos gratos por sermos participantes do Teu corpo e do Teu sangue, do pão e do vinho. Obrigada, Senhor. Só estamos aqui pela Tua graça a nosso favor. Consagramos cada elemento desses a Ti, e que nesse momento possamos ser tocados pelo Teu poder, renovados, compreendendo tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Receba o pão na sua mão, espere para a gente cear junto. A lua e as estrelas choraram sua morte. O Salvador do mundo caído foi. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, levando sobre si as maldições. Seu fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei
Você está com seu pão aí? Faça a sua oração ao Senhor. Agradeça ao Senhor por ter morrido por você, perdoado os seus pecados. Louve o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Coma do pão e continue adorando ao Senhor. Exaltado é o teu nome, Jesus. Exaltado tu és. Ninguém nos amou como o Senhor nos amou. Deixando a tua glória junto ao Pai, se fazendo como um de nós, para poder nos dar a sua vida, para nos perdoar, para nos receber na sua casa, nos tabernáculos eternos. Obrigada, Jesus. Visita os nossos corações nessa noite, Senhor. Vai nos purificando, Pai. Purifica-nos de tudo aquilo que não é teu. Vai nos limpando, Senhor. De tudo aquilo que a nossa carne fala mais alto. De tudo aquilo que a nossa carne mente aos nossos ouvidos, Senhor. Queremos nos santificar diante de Ti. Queremos permitir que o Teu Espírito Santo transforme as nossas vidas em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova aliança em Jesus Cristo. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vamos tomar o cálice então. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos nos reunir por famílias. Se você está sozinho, não fique sozinho. Se reúna com a pessoa que está aí do lado. Nós somos uma família em Jesus. Aleluia. Amém. Ninguém fique sozinho. Vamos ficar unidos em nome de Jesus. Todos chegaram? Tem alguém que ainda está chegando. Glória a Deus. Aleluia. Diga para a sua família aí que está com você, diga para eles assim: nós somos filhos na casa do Pai. Na casa do Pai há muitos tesouros. O Senhor tem graça para nós. Pela sua graça nós fomos salvos. Pela sua graça nós recebemos vida. Pela sua graça nós nos tornamos filhos. Mas também na casa do Pai há bênçãos ilimitadas. E nós precisamos descobrir tudo o que o Pai tem reservado para nós. Nesta hora, eu declaro em nome de Jesus que o Pai nos une como família. E nenhuma intenção do inimigo em nos roubar, matar ou destruir vai prosperar. Nada vai nos afastar. Em nome de Jesus. E neste nome eu declaro que nós viveremos e provaremos de tudo aquilo que o Pai tem de melhor para nós. Vamos beber o cálice? Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nesta hora pelo teu precioso sangue derramado na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque em ti o Senhor nos faz mais do que vencedores. Obrigada, Senhor, porque em ti podemos realizar a tua obra. Obrigada, Senhor, porque em ti podemos te conhecer cada vez mais e é-nos revelada as riquezas dos céus. Ó Deus, quero colocar diante de Ti a nossa família agora e pedir que o Senhor abençoe a nossa casa, Senhor. Que nenhuma intenção do inimigo de nos afastar da Tua presença prospere na nossa família, em nome de Jesus. Pelo contrário, que o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz estejam sempre sobre as nossas casas e a Tua presença, Senhor, trazendo todas as Tuas bênçãos que estão reservadas para nós. Obrigada, Pai, por este momento, nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abrace sua família, declare palavras de bênção sobre a tua casa, em nome de Jesus. E depois de cearem, eles celebraram ao Senhor com um hino, uma adoração ao Senhor. Vamos celebrar ao Senhor nesse momento.
é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça. Infalível amor. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. A sua vida deu. E hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia, Jesus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória em todo o tempo, Senhor. Maravilhosa é a Tua graça sobre as nossas vidas. E nós, como Teus filhos, queremos estar na casa do Pai, entendendo o nosso chamado, entendendo a nossa herança e entendendo o poder que está à nossa disposição, porque tudo que é Teu é nosso e nós queremos realizar a Tua obra aqui nessa terra. Obrigada, Pai. Leva os Teus filhos agora na Tua graça e na Tua paz, que eles possam ter uma semana de vitória, cheia da Tua presença, que eles possam ter momentos novos diante de Ti, que eles possam aprender coisas contigo nesta semana, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam Te buscar mais e mais. Eu os abençoo agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sobre a Tua vida e te leve sempre caminhando em vitória na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço gostoso no teu irmão, diga para ele: você também é filho na casa do Pai.